Bom dia, meus irmãos. Vão bem? Obrigado. Então, hoje é dia de eleição. Alguns já foram votar? Alguém já elegeu o seu prefeito aí? Você sabe que o mais importante do prefeito são os vereadores, não? É mais importante que o prefeito são os vereadores, porque eles que criam nossas leis. Tá certo? Então, a gente tem que pedir muito a Deus. Eu achei interessante, porque eu vou contar uma experiência minha. Eu tinha decidido em quem votar para... Eu não precisava votar mais, né? Porque depois de 70 anos se votar mais. Mas eu, quando eu tenho que errar minha esposa para votar, eu voto que é perto da mesma sessão. Então eu tenho votado. Eu acho que deve fazer isso sempre que puder. Se não puder mais, tudo bem. Mas eu posso fazer isso, né? Então eu estava pensando o seguinte: Deus me orientar a respeito de um vereador, porque eu não tinha ideia quem votaria. O prefeito já tinha tomado minha decisão, sabe? Não vou dizer quem é que é, para ninguém me copiar, né? Brincadeira, isso é caso pessoal. Aí eu fui fazer a compra no mercado, ali no sacolão. Naquela manhã eu pedi: Senhor, me orienta, eu quero saber quem que eu devo votar para vereador ou vereadora, né? Aí quando eu fiz a compra e saí do supermercado ali, do sacolão, São Jorge, na porta... uma ficha, eu pensei antes, pedir a Deus orientação e tinha alguém em mente. Não tanto pela pessoa em si, mas pelo esposo dela. Não vai falar quem é, não sei dizer quem é. Que foi muito bom, né? Foi líder do governo. Então, falei, vou votar naquela pessoa, não sei o número. Quando eu saí, ele ficou no meu pacote, da porta, o nome da pessoa ali. E não vi lugar nenhum mais papel. Não tem alguma coisa assim meio... que Deus teve orientado, sei lá, não sei se pensa como quiser. Eu tive uma orientação de Deus. A partir daquele momento, resolvi usar do número, né? Eu posso dizer para o senhor, ele pôr no seu ouvido, se for, caso só quiser. A gente é realmente, como cristão, a gente é cidadão da pátria celestial e a pátria terrena. Nós temos compromisso. O cristão não vota, não deixa de votar, não anula voto e nem vota em branco. Porque o problema de votar, você pode estar votando para uma pessoa e quem vai ganhar é outra, com seu voto, se você não souber votar. Cuidado com isso. Eu também não fui votar ainda, depois do almoço, que hoje vamos reunir todo mundo em casa, porque hoje a Benice faz aniversário, a gente vai, depois do almoço a gente vai fazer esse compromisso de cidadão. Para você pensar, escutem. Deus não apenas, você já viu isso aqui, Deus não apenas nos ama como somos, mas também nos conhece como somos. Por causa disso, não precisamos aplicar maquiagem espiritual para fazer-nos aceitável diante dele. Sabe, a pessoa quer parecer mais santo, né? Quer maquiar, achando que vai tapiar Deus. Podemos reconhecer a posse da nossa miséria, impotência e carência. Outra coisa, um santo não é alguém bom, mas alguém que experimenta a bondade de Deus. Tudo de bom é nosso, não por direito, mas pela liberalidade de um Deus gracioso. Somos todos mendigos, igualmente privilegiados, mas não merecedores às portas da misericórdia de Deus. Você não encontrará Cristo enquanto estiver pensando ou ocupado com o sofrimento dos outros, Você encontrará Cristo, quando estiver preocupado com o sofrimento dos outros e não do seu próprio. Se você quer realmente conhecer um homem, não apenas ouça o que ele diz, mas observe o que ele faz. A hipocrisia é a expressão natural do que é mais perverso em nós. Eu vou lendo o livro e vou tirando frases, sabe? E eu tenho lido alguns livros muito bons e tenho tirado algumas frases
para compartilhar com os irmãos. Cuidando da saúde da igreja, nosso assunto de hoje. Você tem cuidado da saúde da sua igreja? Cuidando da saúde da igreja. Cuidando da saúde da igreja. O nosso texto é Tito. Nós terminamos a carta de Paulo aos Tessalonicenses e agora começamos a carta de Tito, que a nossa lição desse trimestre, trabalhando até Jesus voltar, as lições estão baseadas na carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira e segunda carta, e na carta de Tito. E nós estamos entrando hoje na carta de Tito, quando Paulo deixou Tito lá em Creta, para organizar a igreja de Creta. E a coisa muito interessante, eu aprendi muita coisa interessante na lição dessa semana. Cuidando da saúde da igreja. Vamos orar, pedindo que Deus nos oriente para esse momento que estamos iniciando. Nós estamos na visita do Silas. Faz oração por nós, Silas, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Santíssimo Pai, por esta imensa graça, eu te peço a autorização para falar em teu nome. E te agradecer por esse momento cívico que hoje acontece. Que o Senhor oriente cada filho, cada servo, e o teu filho que vai ministrar a tua palavra. Abençoe cada um dos seus pacientes que aqui não está, e aqueles que são presentes. Nós não sabemos os seus problemas, mas tu conheces. Tu sabes, ó Pai, que existe cada enfermo que hoje também está doente, mas aquele que não está doente também é capaz. Nós clamamos para a igreja do Senhor, clamamos para o programa indígena, que acontece dentro, mundialmente, pelo programa de Deus, e hoje tem acontecido. Como pecador, ó Deus, eu te peço que o Senhor nos abençoe, oriente ao meu coração, me traga, ó Deus, os ensinamentos que o Senhor colocar no meu coração, e para que cada momento da minha vida, cada passo, será uma busca de vitória. Que o Senhor abençoe esta casa, a tua igreja, esta igreja, ó Deus, que cada dia cresce em qualidade e na sua espiritualidade, pela família do pastor Abel. Nós não conhecemos o problema, mas sabíamos e tomamos ciência que não só conversa. Pelos seus exames, da sua filha, que seja cada um abençoado. Coloque as tuas mãos no local da enfermidade. Traga esse resultado. Nós clamamos para ti, nesse exato hoje, por Deus. Amém. Amém. O Ciro foi membro aqui, hoje é membro daquele batista lá do outro lado de São Paulo. Eu vi pelos boletins que é membro lá, né? Cuidando da saúde da igreja. Será que isso é preocupação para a gente? Você se preocupa com isso? Saúde da igreja? Há pouco o Valmir disse alguma coisa aí que está bem dentro do nosso contexto, né? Dentro do nosso contexto da lição de hoje, cuidando da saúde da sua igreja. Será que esse é um assunto que tem nos preocupado? Alguém disse uma coisa interessante, que a igreja não é um museu para santos, mas um hospital para pecadores. A igreja não é um museu de santos, mas um hospital para pecadores. Significa que a igreja pode ficar doente. A igreja pode ficar doente. Os nossos símbolos de fé,
Os irmãos sabem, posso sempre citando aqui nosso símbolo de fé, que depois da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, nosso símbolo de fé, a confissão de fé, os catecismos estão em segundo lugar, não é isso? O nosso símbolo de fé, a confissão de fé de Westminster diz, presta atenção, vou ler. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas a misturas e ao erro. Algumas têm se degenerado ao ponto de não mais ser igreja de Cristo, e sim sinagoga de Satanás. Agora foi importante. Mas haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele. Haverá sempre uma igreja sadia e fiel. E Jesus garantiu isso. O que ele disse? Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. As portas do inferno podem prevalecer sobre a igreja local. E muitas igrejas têm fechado suas portas, mesmo no Brasil. Entendeu? As portas do inferno prevaleceram contra aquela igreja local. Mas a igreja de Cristo, aquela igreja que nós nem sabemos, é invisível. Aqui todos são membros da igreja, faz parte da igreja visível, onde seu nome está num hall de igreja. Mas há uma igreja invisível, que nem todos aqueles fazem parte da igreja visível, que está no hall do membro de uma igreja, fazem parte da igreja de Cristo, na verdade. Como o dia que vê o arrebatamento, vão ficar por aqui. Não vão ser arrebatados, porque não são do Senhor. Vão ouvir de Jesus, que é? Nunca vos conheci. Senhor, nós pregamos em teu nome. Não, no teu nome. Nós fizemos milagres em teu nome, expulsamos demônio em teu nome. Ele disse: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malfeitores. Nem tudo aquilo que se faz em nome de Jesus realmente é em nome de Jesus. Hoje cada absurdo por aí, cada aberração feita em algumas igrejas em nome de Jesus, que não tem nada com Jesus. Essa é a grande verdade, viu? Para nós também. Então isso diz nossa confissão de fé. A igreja, note bem, a igreja reflete aquilo que seus membros tenham sido diante de Deus. A igreja reflete aquilo que seus membros tenham sido diante de Deus. Hoje eu não tenho muitos textos, eu vou pedir que leia os textos, quem encontrar primeiro leia. Sobre isso, a 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Sobre a igreja reflete aquilo que seus membros tenham sido diante de Deus. Isto é, Deus vai preservar em meio a toda a igreja doente, corrupta, má, até mesmo sinagoga de Satanás. Deus vai reservar uma igreja que vai adorá-lo em espírito e verdade da maneira certa. 1 Coríntios 1, 2, o que está escrito aí? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Há uma igreja fiel. Você faz parte dessa igreja fiel? Nós devíamos perguntar, cada um a si mesmo, o que eu sou na igreja de Cristo? O que eu sou na igreja de Cristo? Então, aqui algumas sugestões, você pensar. Eu sou um membro assíduo e comprometido, ou um membro correspondente, que pouco venho à igreja? Vou repetir isso. Eu sou um membro assíduo, comprometido, ou um membro correspondente, de pouco venho à igreja?
Lá no capítulo 10, versículo 25 de Hebreus, quem está o versículo escrito lá? De cor. Não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Não abandonemos a nossa congregação, que é um costume de alguns, mas façamos orações. Às vezes a pessoa que abandona a igreja tão simplesmente como se a igreja não fizesse parte da sua vida, nada é importante. Segunda pergunta: sou uma bênção para os meus irmãos e para o mundo em que ou uma pedra de tropeço? Vou repetir isso. Sou uma bênção para os meus irmãos e para a igreja, para o mundo, ou uma pedra de tropeço? Porque o crente de mau testemunho é pedra de tropeço na vida da igreja. O crente que não é santificado, não vive a vida cristã como deve ser vivido, ele é mau exemplo para a igreja, ele é pedra de tropeço. Ser crente com fulano, por amor de Deus. Eu já ouvi essa frase, gente. E infelizmente essa frase teria pessoa mesmo da minha igreja. Você é de igreja? A igreja tal, assim, e fulano é lá, não sei o quê. Olha, ser crente como aquele rapaz que é crente, outra moça, sei lá, não descer detalhe, né? Olha, para ser crente como fulano, eu fico nisso, porque ele é um mau exemplo. Pedra de tropeço. Terceiro, sou um crente participante, trabalhador, ou uma pessoa que somente dá trabalho? Os presbíteros aqui do meu tempo lembram que cada vez que recebia um novo membro da igreja, né? Uma pessoa vindo por transferência, ou por jurisdição, ou por opção de fé, eu sempre digo o seguinte: venha para a igreja para trabalhar, e não para dar trabalho. Eu podia completar, porque para dar trabalho tem bastante gente já. Você vem para a igreja, está vindo para a igreja para trabalhar ou para dar trabalho? É claro, tem gente para trabalhar, mas alguns vêm para dar trabalho, viu? Outra coisa: sou um crente envolvido na igreja ou crítico? Parece que até o Balbino deu essa lição, não é possível. Ele falou uma coisa bem exatamente isso, né? Envolvimento da igreja. Envolvimento. Eu me lembro um irmão nosso aqui, que foi muitos anos membro da igreja, ele trabalhava na igreja, há pouco cometia uns erros, era disciplinado. Só eu exigi o conselho por 3 vezes e foi disciplinado. Voltava, depois de um período fora da igreja, e cometia seus erros de novo, e o problema dele era a mulher, viu? E então eu chamei um dia e disse: se você quer ser um crente fiel, quero, envolva com a sua igreja. Eu falei o seguinte: você gosta de tocar violão? Gosto. Então vem tocar as quartas-feiras na igreja. Envolva com a igreja. Porque você é envolvido com os crentes, você se aquece espiritualmente, né? Aquilo que o Paulo Rodrigo gosta de dizer, né? Quando ele fala sobre o crente, ele diz: o crente longe é como uma brasa longe do braseiro. Ela vira cinza logo, logo. Você está junto com as outras, ela também aquece. Eu dizia: você quer ser um bom crente, fulano? O meu desejo maior, então envolva com a igreja. Você é muito ausente na igreja. E o diabo gosta de ter um pacto com um crente que não frequenta a igreja, crente ausente. Então, ele arranja sempre um motivo para não estar na escola dominical, ele arranja sempre um motivo para não estar nos cultos à noite, não participar da vida da igreja, e vai ter essa vida assim, vai se distanciando. E longe dos irmãos, do convívio com os irmãos, ninguém pode ser um bom crente, a não ser que haja motivo isso, com enfermidades ou coisa assim. Por isso, quando um crente está doente e não pode vir à igreja, a igreja deve visitar esse irmão, porque ele precisa dessa comunhão. Se ele não pode vir a manter comunhão com os irmãos, a igreja deve ir a esse irmão e manter comunhão com ele, porque ele precisa disso para poder sobreviver. A quinta pergunta: estou na igreja para servir ou para ser servido? Não me dá um cargo, eu não estou aqui, ninguém liga para mim, o que eu faço ninguém olha. Você está na igreja para ser servido ou para servir? São perguntas simples, que ia começar a lição sobre elas, mas dependendo da resposta que cada um der a essas perguntas,
Ele pode estar cuidando da saúde da sua igreja ou tornando a igreja doente. E o assunto é cuidando da saúde da sua igreja. Muitos estão causando doença na sua igreja. O texto que nós lemos, não lemos lá em Tito, capítulo 1, versículo de 1 até o 16, ele começa falando de Paulo deixando Tito em Creta. Creta, a sua lição diz, Creta era uma ilha que ficava ao sudeste da Grécia, entre os mares Egeu e Mediterrâneo, tendo 240 quilômetros de extensão por 48 quilômetros de largura. Era 240 quilômetros de extensão por 48 quilômetros de largura, então era pequeno. E era conhecida como a Ilha das 100 Cidades. E Tito foi deixado em Creta para organizar a igreja. Paulo passou por ali pregando e houve conversões. E ele tinha que ir para frente, deixou lá um irmão chamado Tito para colocar essa igreja, organizar essa igreja. Creta, para organizar de fato aquela igreja. E no trabalho, analisando que num trabalho, pode acontecer hoje, está acontecendo hoje também, num trabalho que estava começando, uma boa organização fazia toda a diferença. E ele escolheu o quê? Tito, um amigo seu, um cooperador, um homem que ele confiava nele. Uma igreja que começa bem organizada tem muita chance de permanecer fiel. Uma igreja que começa bem organizada tem muito mais chance de permanecer fiel. E é interessante que Paulo deu a Tito uma tarefa muito difícil, né? Tito deveria organizar a igreja internamente. E para organizar essa igreja internamente, ele tinha que fazer? Ele deveria escolher pessoas para ajudá-lo, pessoas para pastorear essa igreja. E quem que ele escolheu? Presbíteros, muito bem, presbíteros. Olha que é interessante aqui. A escolha desses homens para serem presbíteros e dirigir a igreja de Creta era baseado no testemunho e na fidelidade que esses homens davam. Ele não escolheu qualquer um, não. Olha, ele escolheu qualquer um, ele escolheu pessoas capacitadas. Vamos lá, aqui precisa ler agora. Versículo 5 até o versículo 9. Alguém podia ler? Por esta causa... Presta atenção se você dizer isso aí, muito importante. Por esta causa que deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Alguma coisa precisa ser feita, mas tem alguma coisa para fazer. Para ele fazer uma organização, completar a organização. Bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Muito bem, agora bem. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Bispo, presbítero, não é coisa, viu, gente? Como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e tenha domínio de si, apegado à palavra fiel e excêntrico da doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem. Há uma coisa interessante, antes de te pensar em construir líderes naquela igreja, o que tinha que fazer? Para esses líderes, era preciso que eles colocassem em ordem, em primeiro lugar, o quê? A família deles, a casa deles. Versículo 6, repetindo aqui, o versículo 6.
Alguém que seja repreensível, marido de uma mulher, que tenha seus filhos crentes, que não são acusados de dissolução. Então, antes de colocar em ordem a igreja, eles tinham que colocar em ordem a família, a vida deles. E a família, é interessante isso aqui, viu? A família. A saúde da igreja, meus amados irmãos, começa com uma liderança saudável. Eu sempre, como pastor de hoje, mais de 52 anos de ministério, mas até há 30 e tantos anos de ministério, exercendo função nas igrejas, eu sempre tinha a preocupação seguinte: fazer com que a liderança da igreja, eu sempre falei com Deus presbítero, o dia que um presbítero desse mau exemplo como presbítero, você está botando a igreja a perder. Os crentes podem até viver e ter sido tratado ao conselho, pode vir o conselho com coisas erradas, e o conselho está aí para fazer isso, e lamentavelmente, por isso tem um corte de disciplina para esses fatos. Mas quando um oficial da igreja, ou o pastor ou um oficial da igreja, comete erros, isso reflete terrivelmente na vida da igreja. Eu fui pastor de uma igreja que, durante 3 anos, e quase todas as reuniões do conselho que tinha, nós presidíamos, havia a abertura de um processo, e a maioria desses processos ou era contra presbítero ou era contra diácono. Eu não vou dizer o nome da igreja, mas foi uma coisa tremenda. Foi um dos maiores sofrimentos meu no pastorado meu. Pastorado meu, foi muito terrível. Reverendo, pode dizer. O próprio apóstolo Paulo também falando a Timóteo, 1 Timóteo 3, de 1 a 13, mas especificamente de 1 a 3, né? Nos versos 4 e 5, ele fala da pode ler, que você está marcado aqui, eu vou ler já agora. Pode ler de uma vez. Ele está marcado lá para frente, não tem problema. Pode ler. Fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado. Episcopado também é presbiterato. Excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, o presbítero, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vento, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não aparente, e que governe bem a própria casa, criando filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Como pode? Esse texto está na matéria, não tem problema, foi lido bem na hora própria. A saúde da igreja começa com uma liderança saudável, a família saudável. Alguém podia ler, pedir a irmã que lê aqui, 1 Pedro 5, 1 a 3, né? Para adiantar, eu tenho pedido antes. 1 Pedro 5, falando dos presbíteros, ele então dá novamente alguns conselhos nesse sentido. 1 Pedro 5, 1 a 3. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Modelo. Domingo foi o final daquela aula maravilhosa que Deus sobre esse assunto, e quando ele falou a respeito desse assunto, trabalhar, né, servir ali não como dono, eu fiquei com esse texto aberto para ler na hora, mas não quis interromper, né? Nós temos que trabalhar na igreja como líder, como modelo. Modelo. Não somos modelo de ninguém, como fosse modelo. Por isso que Paulo diz o seguinte, que o pastor cuida da igreja como se fosse dar conta dela diante de Deus. Não damos conta de ninguém. Ela não dá conta de si, mas o pastor, o líder, cuida da igreja como se tivesse dar conta das suas almas. Essa é a relação que deve haver entre liderança e igreja. Então a liderança não liga para a igreja não liga para a sua liderança, gente, é uma igreja doente. Alguma coisa estão erradas
nesse relacionamento de igreja. E famílias saudáveis. Então eu disse que conhece-se uma igreja pelo tipo de líderes que ela tem. Liderança fraca produz uma igreja fraca. Uma liderança incompetente conduz uma igreja também incompetente. Como nós podemos diagnosticar uma igreja doente? Você teria aqui alguma sugestão? Como poder diagnosticar uma igreja doente? Primeiramente, o seguinte, eu coloquei aqui, você pode acrescentar depois alguma coisa. Quando ela perde a sua integridade doutrinária. Quando ela perde a sua integridade doutrinária. Aqui há 4 textos que eu quero citar. Efésios 4, vou citar os 3, você escolhe. Efésios 4, 14 e 15, 1 Timóteo 1, 3, para mim, nós acabamos de ler um deles aí, parece que é um deles. E capítulo 4, 1 Timóteo, versículo 16. Vamos repetir. Efésios 4, 14 e 15, 1 Timóteo 1, 3, 1 Timóteo 4, 6. Vamos ver. 3 pessoas vão ler. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Para combater uma doutrina falsa, tem que fazer aí, versículo finalzinho, o quê? Tem que fazer o quê? Tem que seguir Seguindo a verdade da palavra de Deus, em amor. Agora 1 Timóteo 1, 3. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Infiltração de doutrinas falsas. Talvez bem disfarçadinho. Mas é um perigo. O inimigo não vai tocar nada na cara da gente, vai afrontar a gente de cara. De jeito nenhum. Ele põe a coisa dosada, né? De maneira que você não perceba. Pouco a pouco você vai ser envolvido com aquelas coisas todas. O outro texto é 1 Timóteo 4, 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Muito bem. Eu fiz algumas parênteses, que é aquela mensagem quando alguém se ordena pastor, porque nós encaminhamos dessa igreja para o ministério 8 jovens pastores. Uns estão na igreja, pastorando, outros não estão, um está em outras denominações, um deles morreu quando estava licenciado, ia ser ordenado, morreu. Mas, de qualquer maneira, nós sempre falamos isso. Quando nós íamos fazer a parêntese, que é aquela mensagem de aconselhamento à pessoa ordenada, eu sempre li esse texto. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Haver o líder muito cuidado de ver as coisas dos outros, preocupado com a maneira que o crente está fazendo, o irmão está fazendo as coisas, fiscaliza a vida do irmão, mas esquece de si próprio. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. A doutrina nos firma nas coisas de Deus, doutrinas bíblicas, é claro. E quando nós somos firmes das doutrinas da palavra de Deus, qualquer coisa que não esteja em harmonia com a palavra de Deus, de repente a gente sabe. Se o crente não está enfronhado na doutrina bíblica, não conhece a doutrina bíblica, não está vivendo a doutrina verdadeira, sã da palavra de Deus, ele aceita tudo. Mas, então, quando você quiser combater uma heresia na igreja, qual é o caminho? Qual o remédio? Ensine a palavra de Deus. Nós vemos hoje no nosso mundo evangélico muitos pregadores que pregam o que o povo quer ouvir, não o que precisa ouvir. Isso é muito comum, é claro, pregar um sermão que a igreja gosta de ouvir. Não confronta nunca a igreja com o pecado. O pregador tem que confrontar sempre a igreja com os seus pecados. O crente sair da igreja pensando, gente, eu preciso melhorar a minha vida. Vocês são sermões de água com açúcar, está super apoiando, o crente sai daqui apoiado até nos seus erros.
Então, aqui não está acontecendo, graças a Deus, não, mas em muitas igrejas acontece isso. Então, há muitos pregadores que pregam o que o povo quer ouvir. Aliás, eu ouvi uma expressão aqui nesse púlpito, não nesse púlpito aqui, né, nesse templo, porque agora tudo é novo aqui dentro, né? O pastor orou, o senhor orou, convidado. Abençoa a minha mensagem para trazer essa noite, que eu posso pregar o que o povo quer ouvir esta noite. Falei, puxa, já começou a errar. Eu não tenho que pregar o que o povo quer ouvir. Eu tenho que pregar o que o povo precisa ouvir. E o que é pregar para o que o povo precisa ouvir, meu irmão? Sempre você vai ficar antipatizado dentro do seu auditório. Não é verdade, não? É verdade. Não é verdade, não. Você que é pregador por aí, você também é meio bravo com suas mensagens, né? Mas a palavra de Deus não é assim. Vamos mudar a palavra de Deus, ela é, acabou. Mas hoje em dia, pessoal, Só um minutinho. a pregação de falar do evangelho para uma pessoa, hoje não fala mais, olha, você tem que falar, ó, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Vai para o inferno. Aliás, o pessoal não fala mais inferno. Você sabe que não fala. O Moody disse que era um pregador. O Moody que ia dormir à noite, o dia de história sobre ele. Ele ia pregar à noite, ele falava para alguém no evangelho todo dia. Não importa, tinha que pregar para alguém, pelo menos uma pessoa, todo dia para o evangelho. Diz que uma noite ele chegou a deitar e disse, gente, não falei com ninguém no evangelho ainda hoje. E era muito tarde da noite. Ele saiu para as ruas e caía geada, caía gelo, frio, mas saiu para a rua até encontrar alguém lá na rua, também aqui estava um mendigo, e falou dele do evangelho. Né? Falaram dele do evangelho, que tinha todo dia um compromisso. E a maneira de falar é essa: você está salvo ou perdido? Ele usava a mensagem desse jeito. Então alguém dizia, o que você tem com isso? Vai trabalhar, filho? Meu trabalho é esse. Ele dizia para a pessoa, você está salvo ou perdida? Eu usei muitas vezes essa frase para falar com as pessoas. Às vezes eu ignorava, eu não sei, o que você tem com isso? Eu não sei. Fala, então. Desse jeito é fácil. É mais fácil, se agrada mais a igreja. Posso dar um testemunho? Olha. Lá no hospital, lá sempre visita os queimados. E tinha um rapaz nos queimados, um dia, ele tinha tentado suicídio. Aí conversando, colocou fogo, né? Conversando com ele, tudo, ele disse que tinha tido um problema com a namorada, mas que ele já tinha sido, que era evangélico. Eu falei assim, nossa! Já fui. Aí eu peguei e falei, até a menina estava comigo, assustou, mas eu falei, olha, ainda bem que Deus não permitiu que você morresse, porque se você tivesse morrido, você tinha ido para o inferno. Aí ele abriu o olho e olha, pastor, depois disso foi uma bênção. Salvação. Tem que ser coisa de impacto. Existe duas realidades, céu ou inferno. Não existe outra maneira. De outra maneira. Então nós podemos ter, o pregador que prega só o povo quer ouvir. Outros pregam para entreter o povo e não para levá-lo ao arrependimento. Aquilo que eu disse há pouco. O pregador tem que confrontar o seu auditório com os seus pecados. Outros pregam sobre prosperidade na terra e não sobre as riquezas do céu. Hoje se prega muito o que Deus pode fazer por nós e não a pregar o próprio Deus. Nós estamos pregando benfeitorias, bens que Deus pode nos fazer e não pregar a palavra de Deus. Hoje é muito fácil. E com isso o que acontece? Você enche, quer você encher esse templo aqui, faça isso. Você encher isso aqui todo dia, toda hora, é só isso, pregar bens materiais, pregar prosperidade material. Mas a incumbência nossa como líder da igreja é pregar sobre a riqueza do céu. E como eu digo há pouco, a única maneira de curar uma igreja doente é dar a ela o alimento farto da mesa de Deus. Palavra de Deus, doa quem doer. Paulo dizia, nada que útil seja nos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. É isso. Então, se o pregador começa a pregar com medo de ofender o pessoal, não fala bobagem. Você prega a Bíblia.
Se a Bia ofendeu alguém, como aconteceu nessa igreja aqui, a pessoa ficou com raiva de mim por causa disso, que no passado aí, que eu preguei um sermão para ela, quando ela falou isso, eu falei, graças a Deus, Deus está falando com você, meu irmão. Porque o dia que você for na igreja e nada é claro do seu coração, você está perdido. Agora eu não preguei para você, eu preguei para a igreja, porque primeiro a gente prega para a gente, o pregador, o pastor, quem faz sermão, que é realmente verdadeiro, ele prega primeiro para si, depois passa aquilo uma experiência para os outros. A única maneira de combater uma heresia é pregar a verdade da palavra de Deus. Então, meus irmãos, uma igreja precisa ser revitalizada quando ela esquece também a oração. Eu disse sobre as doutrinas, agora em segundo lugar, a oração. Uma igreja que não ora, uma igreja forte, saudável, ela caminha de joelhos, espera, em oração, porque, note bem, intimidade com Deus é mais importante que trabalhar para Deus. Muitas vezes nós somos crentes ativistas, queremos apresentar trabalho. Deus não está preocupado muito com o que eu vou fazer, não. A único lugar da Bíblia que faz o trabalho é Eclesiastes 9:10. Tudo quanto tiver a mão fazer, faze-o conforme as suas forças. Não se dá mão de ponto de fraca, não. Conforme as suas forças, porque depois que você morrer, acabou. Então, a único lugar da Bíblia que faz o trabalho que ele fazer, ele faz conforme as suas forças. A verdade é que a maioria de nós não damos toda a nossa força, a nossa energia, a nossa capacidade para a igreja. Nós tivemos que o texto quer dizer que você não precisa fazer coisa absurda, mas tudo que você puder fazer, você deve fazer, conforme as suas forças, conforme as suas forças. Então a intimidade com Deus é mais importante que o trabalho para Deus. Nunca houve, quem lê a respeito dos avivamentos que aconteceram no mundo, no Evangelho, nenhum avivamento espiritual sem oração, nenhum avivamento aconteceu sem que a igreja se pusesse de oração. Quando a igreja ora, presta atenção aqui, quando a igreja ora, Deus trabalha por ela, Deus trabalha nela e Deus trabalha através dela. Alguém pediu a palavra aqui? Não, não? Não sei, então eu vou repetir isso aqui. Quando a igreja ora, Deus trabalha por ela, Deus trabalha nela e através dela. Deus não unge planos, Deus não unge programas, Deus não unge projetos da igreja. Deus unge homens de oração para realizar através deles a sua obra, os seus projetos e os seus planos na igreja. Uma igreja doente é uma igreja que não tem se conformado. Vou começar de novo. Uma igreja doente é uma igreja que tem se conformado com o mundo. Terceiro lugar, primeiro doutrina, segundo oração. Terceiro, uma igreja doente é uma igreja que tem se conformado com o mundo, e essa igreja precisa ser trazida de volta para a graça de Deus. A exemplo da reforma do século XVI. Martinho Lutero era um monge agustiniano, fazia suas penitências todo dia, fazia suas caminhadas, subia as escadas de São Pedro de joelhos, como as pessoas fazem hoje, subindo as escadas no Rio de Janeiro e outros lugares por aí onde tem imagens, subindo de joelho, caminhando aqui. Quem vem no dia 12 de outubro, vem aí, dia 12 de outubro aí, fazendo caminhada lá naquela passarela da igreja da Senhora Aparecida, da Senhora, alguém fala nossa, não é nossa, não, Senhora Aparecida. Eles caminham lá de joelho até chegar lá dentro do templo, arrebenta as suas tornoções, hein? Na Bahia, lá também tem lá. Em todo lugar tem esse tipo de coisa, né? Então, Martinho Lutero fazia exatamente isso uma manhã. Cada vez que ele subia as escadas de joelho, ele recebia de graça uma indulgência. E a indulgência era um papelzinho que dizia: você está absolvido. Olha que palhaçada. Você está absolvido. Então, um parente seu que estava no inferno, ele saía do inferno e ia para o purgatório. O que estava no purgatório ia para o céu.
coisa assim, oração para os mortos. Naquele dia ele tinha ali de manhã, lá Romano disse o justo viverá pela fé. E aquilo ficou na cabeça dele. O justo viverá pela fé. E ele caminhando, o justo viverá pela fé. E ele subindo mais um degrau. O justo viverá pela fé. Ele disse: o que está fazendo de bobo aqui? Então um bobalhão aqui, o que estou fazendo aqui? Então essa obra que eu estou fazendo aqui é inútil, o justo vive pela fé. Levantou-se do seu caminhada, rompeu-se com a igreja e colocou o Deus no coração dele para que ele proclamasse a reforma do século XVI. Quando ele escreveu 95 quase 95 tese, ou proposições na porta da igreja do Wittenberg, do castelo de Wittenberg. Aquela parte da que ele falou depois que subia aquele sofrimento naquele carro, viu que Jesus disse: misericórdia quer, não sacrifício. As 95 teses de Lutero estavam baseadas em 3 princípios básicos. É a soberania da graça de Deus sobre as obras. Ele pregava a salvação pelas obras, por isso em dia de urgências. A soberania da graça de Cristo sobre as obras. Terceiro, a soberania da palavra de Deus sobre a tradição. É que ele seguia a tradição. E o sacerdócio geral dos crentes, porque os crentes não queriam alguma coisa e iam ao sacerdote para orar por eles. Paulo, então, lá no texto, não, você pode dirigir a Deus diretamente. Cada um pode dirigir-se a Deus diretamente. Sacerdócio geral dos crentes. Eu acho que hoje estamos vivendo um período do cristianismo que está precisando de uma reforma, como aquela do século XVI. É muito oportuno, portanto, o estudo desse livro de Tito, que fala a respeito da igreja santa, sadia, doutrinária e eticamente. Paulo via em Tito um amigo seu, um irmão em Cristo, um homem de fé. O versículo 4 fala isso, não é isso? E Tito, o verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era um companheiro de Paulo, lá está em 2 Coríntios, se puder achar. Esse capítulo 8, versículo 23, fala que Tito era um companheiro importante de Paulo. Então, Tito, escolhido por Paulo para instruir a igreja, organizar a igreja lá de Creta, era uma pessoa de confiança do apóstolo. Alguém encontrou isso? Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas. Glória a Cristo. Veja, meu irmão, que Paulo não pediu que Tito constituísse a igreja de Creta para dirigi-la um bispo. Hoje é muito comum as igrejas criar igreja com bispo daqui, bispo dali, bispa daqui, bispa dali. Ele não pediu que Tito constituísse a igreja para dirigir a igreja apóstolos. Hoje as igrejas chamam na mais falta de quê? De humildade, apóstolo, né? Apóstolo. Oh, por amor de Deus, reverendo é dó aguentar isso, né? Fala pastor, Abel, sei lá, mas apóstolo de tal, bispa, olha, mas Paulo pediu que Tito constituísse a igreja, presbíteros. Olha que coisa interessante, cada igreja que Paulo organizava, constituía-se ali um conselho de presbíteros. As igrejas primitivas eram presbiterianas. Por que nós somos chamados de presbiterianos? Porque o nosso governo é presbiterial. Beleza, meu irmão. Por isso. Mas se a igreja primitiva também era assim, era governada por presbíteros, então a igreja primitiva era o quê? Presbiteriana. Porque o nome presbiteriano, não copiamos de nada. A palavra presbiteriano significa que o nosso governo é presbiterial. E o governo presbiterial, ele é exercido por presbítero, por isso é chamada igreja presbiteriana. O nosso padrão de governo, eu sempre pergunto aqui os símbolos de fé, quais são? A Bíblia, a confissão de fé e o catecismo. E nosso padrão de governo, qual que é? Peguei! Qual é o nosso padrão de governo da igreja reformada? A igreja presbiteriana. É o manual presbiteriano. A constituição da igreja. Manual presbiteriano. O manual presbiteriano que todo crente deveria ter, se não tem, compre um, começa a ler. No manual presbiteriano está constituição da igreja. Como é que a igreja presbiteriana é constituída? Segundo,
Lá está o código, antes disso tem o código de disciplina. E o terceiro, liturgia. Então, quando alguém falar padrão de governo igreja no Brasil, está falando do nosso manual presbiteriano, que é dividido em 3 partes: Constituição da Igreja, leis que regem a igreja, código de disciplina, como o conselho age para disciplinar e tratar como tribunal eclesiástico, e liturgia. Como é que funciona a nossa liturgia dentro da igreja? O senhor estava falando o que identifica uma igreja doente, e poderíamos até acrescentar a falta de autoridade eclesiástica. Não é aplicada. Né? Eu disse 3 coisas aqui, para a gente podia acrescentar alguma coisa a mais. Também é isso mesmo, falta de autoridade. O dia, aliás, a expressão que eu usava muito no conselho, o dia que o conselho perder sua autoridade, nós todos temos que nos renunciar. Lembra disso que eu falava aí? O dia que o conselho perder sua autoridade da igreja, dirigir a igreja, podemos todos pedir renúncia e eleger novos elementos na igreja. Porque uma diretoria, uma liderança que perde a sua autoridade, não pode mais dirigir, governar coisa nenhuma. Então o nosso padrão de governo, que é o manual presbiteriano, estou repetindo, que constitui-se de Constituição, Código de Disciplina e Liturgia, no seu artigo 8 da Constituição diz: o governo e a administração de uma igreja local compete ao conselho, que se compõe de pastor ou pastores e dos presbíteros. Eu sempre dizia, eu como pastor, igual presidente do conselho, eu não posso usar minha autoridade de presbítero, de pastor da igreja, presidente do conselho, de representar a igreja em nenhum lugar, se para isso eu fui credenciado. Eu como pastor sozinho não posso administrar a igreja. Um presbítero sozinho também não é o conselho da igreja. Mas eu obrigado, meu irmão. Você sentiu que estava precisando de ligar? O que é a liturgia, Benedapel? A liturgia, o que envolve? Inclui batismo de criança, profissão de fé, inclui o sábado, o culto, a liturgia do culto, tudo que refere-se ao exercício da igreja em prestação de culto a Deus, refere-se à liturgia. Eu achava que é o que estava no boletim, assim, Não, aquilo é outra coisa, liturgia do culto. A liturgia do culto, né? Agora, a liturgia refere-se a todos os atos que a igreja realiza. A começar, por exemplo, o uso do sábado, do domingo, como Deus vai usar o domingo, a profissão de fé, o batismo, casamentos, a oração, essas atividades assim da igreja como corpo de Cristo, né? São atos litúrgicos. Isso, muito bem. Atos litúrgicos resumiu tudo aí. Então, o nosso padrão de governo, no artigo 8 da Constituição diz: o governo e administração de uma igreja local compete ao conselho, que se compõe de pastor ou pastor e dos presbíteros. Um só não é conselho. O pastor também é presbítero, sabe disso, né? Docente. Na igreja cristiana ele é considerado presbítero docente. É bom que os presbiterianos saibam disso. Seria bom que os presbiterianos soubessem disso. Por isso eu digo, todo crente ia ter um manual presbiteriano. Outra coisa é o seguinte, eu cheguei depois de tantos anos no ministério fazendo uma coisa errada, que eu fazia errada. Eu elegi alguém para ser diácono, alguém para ser presbítero. Aí chega na hora de ordená-lo, eu perguntava: você recebe os catecismos, a confissão de fé? Você recebe como exposição clara e objetiva da palavra de Deus? Sim. Você nunca leu. A pessoa nunca tinha lido a confissão de fé, nunca tinha lido o catecismo, muito menos a Bíblia. E os símbolos de fé? A Bíblia, a confissão de fé e os catecismos. Você adota como princípio da igreja do Brasil a Bíblia, a confissão de fé e os catecismos? Sim, senhor. E era ordenado presbítero e diácono. Perguntava para ele se sabia alguma coisa disso, não sabia nada. Eu me lembro que começamos, o que está o presbítero final daqui, o Hamilton lembra-se disso, foi o presbítero nosso aqui nesse final. Eu dizia assim: agora o conselho vai seguir, a partir de hoje, meus irmãos, alguém foi eleito presbítero diácono da igreja, nós vamos dar para ele um mês, lembra?
Ou menos, eu não sei. Agora a gente Ou foi mais, mais tempo. Eu acho que foi mais tempo, acho que 3 meses. 3 meses para ser ordenado. Vão dar a ele uma confissão de fé e os catecismos para ele ler. Porque o dia que tu perguntar para ele, ele não vai mentir publicamente perante Deus. Você aceita como exposição fiel da palavra de Deus, a Bíblia, a confissão de fé, os catecismos? Enchi o peito e disse, sim, senhor. Nunca leu isso. Como é que ia aplicar a disciplina na igreja e tratar da igreja? Nunca ia conhecer aquilo. Não sabia nada de Constituição, não sabia nada de código de disciplina, não sabia nada a respeito de liturgia da igreja. E dizia que sabia. Agora o erro não era dele, o erro era nosso. A pergunta que foi. Não, a pergunta está certa. É que o conselho não aplicava isso. Aí começou a aplicar. Se a pessoa não estudou, né? Como que vai? E dizia o seguinte, eu não posso responder sim nem não. Eu não estudei. Mas alguém fala isso? Há 3 formas de governo nas igrejas evangélicas, sabe disso? Quais são as 3 formas de governo? Presbiterial, episcopal, congregacional. Esse menino sabe tudo isso. Existem 3 formas de governo nas igrejas evangélicas. Como que funciona? Como funciona? A igreja é o governo congregacional, que a congregação se dirige. Não há um grupo específico da igreja. A igreja toda reúne-se em assembleia e trata os assuntos. Se vai disciplinar um irmão, reúne toda a igreja em assembleia e aí disciplina o irmão ou coisa assim. Está ouvindo? Assembleia congregacional. Eu não vou citar as igrejas, mas tem igreja, podia citar. Não. Então, o governo congregacional, que todos governam, o governo episcopal. Dirige todos, o bispo dirige todo mundo, o apóstolo, sei lá. Na verdade, o meio evangélico hoje mudou muito, viu? A igreja metodista fazia isso. A igreja metodista tinha o bispo, o pastor. Dentro da igreja local, é o pastor que decidia tudo sozinho. Hoje mudou muito, viu? Eles estão fazendo um regime presbiterial. Hoje eu tenho minha neta lá, que já faz parte da igreja metodista, a Carolina, e ela é inteligente, que é minha neta não, sabe? Não ficou nada para mim. Mas ela é inteligente, ela conhece as coisas, ela refuta certas ideias lá do pastor. Não faça não, irmão. Você está lá porque você quer, cara. Vai refutar o pastor agora? Isso assim eu perguntei para ele, porque eu não aprendi assim. Claro, minha filha, você aprendeu na igreja presbiteriana. Você não pode chegar lá e botar o princípio presbiterial, você está no princípio episcopal. Ela é presidente da UPA da igreja, ela é UPA lá, ela está defendendo a igreja lá da sede da Catedral Metodista lá na Liberdade, sabe? É lá que ela frequenta. E que tem idade de tudo que ela faz, igrejeira, virou igrejeira. E a Rebeca é presidente da UCP, da Legislativa, e agora foi eleita secretária da Federação das Crianças, né? Que trenzinho assim, secretária da Federação. Vai! Mas graças a Deus. Então, note bem, onde não estava mesmo? O governo, então, já falei? Agora, o governo presbiterial. O governo presbiterial. Alguns governam todos. Quem são esses alguns? Os presbíteros. Que é o docente e o regente. Agora, é o governo democrático. Você sabe quem instaurou democracia no mundo? A palavra democracia. A palavra democracia significa o governo do povo, pelo povo, para o povo. Está vendo? Nosso governo brasileiro dizem que é democrático. Não é isso? Então é o governo do povo, pelo povo, para o povo. O nosso governo da igreja no Brasil é esse governo democrático. Os presbíteros são presbíteros por quê? Porque a Assembleia os elegeu. Portanto, os presbíteros são representantes seus do Conselho da Igreja, e até do presbitério, do Sínodo, do Supremo Conselho. Então, é o governo do povo. Vocês estão governando como membro da igreja, por meio dos seus presbíteros. É o governo do povo, pelo povo, para o povo. É o governo da igreja presbiterial. Eu acho que é o governo mais bíblico que possa imaginar.
Quando havia problema de qualquer ordem nas igrejas a resolver, os apóstolos e os presbíteros eram consultados. Aliás, eu digo que a primeira reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana no mundo aconteceu, e o relatório está lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Nós já está até ele anda na minha frente. Capítulo 15, olha, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, já está aberto aí. Lê o versículo 15, versículo 2 e o versículo 6. Tendo havido da parte. Presta atenção. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda não pequena discussão entre eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Aí houve a reunião. Eu estou olhando todos os dias. Agora versículo 6, foi ler o 6. Houve a reunião do Supremo Concílio, presbíteros e apóstolos. E aí trataram os assuntos importantes, já sabem quais são, né? Porque os judeus queriam transformar os gentios em judeus antes de se converter. Tinha que se circuncidar, tinha que fazer isso e aquilo dele. Então reuniu o Supremo Concílio e disse: não vão exigir isso deles, vão exigir apenas que eles vivam uma vida regular, perfeita, que faça isso e outras coisas comuns. Aí veio o quê? Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Versículo 6. É o 6, é o 7. Ah, então não é isso não. É o capítulo 16, versículo 4 e 5. De Atos. Vê o que é. Eles reuniram, decidiram. Agora o que fizeram? Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Reuniam, decidiam e passavam para as igrejas. Não é isso? Enquanto o conselho recebe o documento do presbitério, do cinto do conselho, já tem o segundo sinal, o terceiro, o quarto, o quinto. Acabou ainda, sim. Meu Deus, parar com isso aqui, eu preciso ir embora. Então significa, eu vou terminar dizendo o seguinte. Eu já falei a respeito das qualidades do presbítero: irrepreensível, correto, impoluto, lá do hino que o Nancy está ensinando, né? Impoluto, imaculado, não polígamo, marido de uma só mulher, filhos crentes. E essa palavra crente não significa salvo, viu? Porque o filho presbítero não é salvo do o pai é presbítero, né? Porque salvação não é hereditária, né? Então fala obediente, né? Salvação não é hereditária. Significa que a liderança de uma igreja começa na sua casa. Aí vem aquele texto final, já leu no início. Para que alguém seja eleito presbítero, a assembleia na igreja. É interessante isso aqui, viu, gente? Eu fui conversar com um rapaz da Assembleia de Deus, falando sobre como a igreja funciona a igreja, e lá também tem presbítero. Eu perguntei: como é que é feita a eleição de presbítero na sua igreja, Assembleia de Deus? Aí ele disse o seguinte: lá é o seguinte, quando nós fazemos uma indicação, as pessoas indicam as pessoas os nomes. Aí o conselho manda uma carta para a esposa do homem, se ele pode ou não ser presbítero. A igreja manda uma carta para os filhos daquele homem indicado, se ele pode ser ou não presbítero. Consulta a família, porque alguns são tão bonitinhos aqui, mas em casa não são. Olha, eu achei aquilo maravilhoso, gente. Ele disse: a igreja, o pastor manda uma carta para a esposa daquele homem para indicar, diz: o seu esposo pode ser presbítero? Manda uma carta para os filhos, a carta não é só, né? Os filhos: o seu pai pode ser presbítero? E eu falei assim, e algumas vezes alguém fala: não, que fala! A mulher diz: meu marido não pode ser presbítero, é um mau esposo. O filho diz: meu pai não pode ser presbítero nunca, porque ele em casa é terrível. Olha, gente, que coisa interessante. A família que conhece a gente. Eu sempre falei de público aqui, né? Quem que mais podia testemunhar a minha vida? Vocês lembram que eu falava sempre publicamente? A minha esposa e meus filhos, que me conhecem sem máscara, se é que eu uso máscara aqui. Porque alguns usam máscara na igreja, viu? E em casa não é que nada. Aqui é um santinho para esconder as asas para não voar. Lá em casa eu esconder os chifres, são diabos. O medo de ser copiado. Meu irmão, eu sei disso, que eu convivi, eu vi essas coisas na minha vida pastoral.
Então ele, eu vou encerrar já, porque não deu, já deu sinal, não ouvi. Então note bem, o que o presbítero, o que ele não deve ser? Note bem aqui, não são acusados de dissolução, insubordinados, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Agora o que eles devem ser? Hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra. Você conhece a Bíblia, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Testemunho. Se eu não vivo o que eu vou, se eu não vivo cristão como cristão, eu não posso exortar ninguém. Fazer para mim o seguinte: médico, cura-te a ti mesmo. Não é verdade? Então, meus irmãos, apegado à palavra, conhecer a palavra de Deus e estar pronto a defender a igreja dos seus falsos mestres, das falsas doutrinas. A igreja de Creta era uma igreja assim. E os presbíteros eram convocados a fazer o quê? Aqueles faladores lá. O que tinha que fazer? Leia aí o versículo, vai encerrar. Leia o versículo de número 11. O que diz lá? O que os presbíteros tinham que fazer para esses faladores? Preciso fazê-los calar. E para fazer alguém calar, você tem que viver a sua vida cristã como deve viver. Que Deus nos abençoe. O sinalzinho foi meio corridinho, mas eu não ouço o sinal, não sei se foi dado ou não. Domingo que vem a aula vai ser sobre praticando a sã doutrina. Praticando a sã doutrina, a continuação da lição de hoje. Acabou, por hoje acabou. Obrigado a vocês todos, Deus abençoe. Quem não votou, vai votar. E eu, como nunca dei opinião para ninguém, quem deve votar. Mas se aquela pessoa não sabe, não sei.